Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. E Jesus disse ainda aos discípulos, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 19, versículo 12. Outros há que os homens fizeram eunucos. A castração era de uso corrente na época em que Jesus falava aos homens, uso esse que se conservou por muito tempo depois e que ainda se observa em certos países. Alguns sofrem essa operação para adquirirem belas vozes, ou para se tornarem guardas a quem se possam confiar sem temor as mulheres de um harém. Outros são castrados por vingança. Inclui entre os que os homens fizeram eunucos aqueles que se tornaram impotentes por efeito de precoces desregramentos devidos aos conselhos e aos exemplos maléficos, ou ainda aos abusos praticados pelo homem com a criança. Uma educação perniciosa, o vício a que o menino é arrastado ou por si mesmo ou pela ação malévola do homem, também conduzem a aquela funesta consequência. Vergonhas da humanidade que se refletem sobre a vida inteira, enervando e neutralizando as forças geradoras. Não conheceis homens desses? Não são eles os eunucos da vossa civilização? Que tão bárbaros costumes, tão odiosos atos, todas essas vergonhas da humanidade desapareçam do vosso planeta. Aqueles que os homens fizeram eunucos pela violência, pelo crime, não devem ver nesse fato senão uma expiação destinada a apagar faltas do passado e, como consequência de tal expiação, uma prova a suportarem. Aqueles que os homens tornaram os eunucos da civilização, esses que reconheçam terem falido gravemente nas suas provas. Abstenham-se do casamento uns e outros, bem como os que nasceram eunucos, e tirem da causa da impotência a que se veem condenados a inteligência e a força necessárias para vencerem as tendências, os desejos da carne, para fazerem de tal impotência, que de outra forma seria uma tortura, meio de depuração moral, de progresso, meio de se prepararem pela predominância do espírito sobre a matéria e por uma vida de castidade, para se tornarem noutra existência capazes do casamento e da vida de família, segundo a lei natural aos olhos de Deus. Aos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Também disse Jesus aos seus discípulos, conforme a narrativa de Mateus, no versículo 12 do capítulo 19. Só devem procurar constituir família os que se sintam bastante fortes para aceitarem, de acordo com a lei divina, as condições da união animal. Não cogite de constituí-la aquele que se sinta leviano e inconstante, que não reconheça em si inclinação para a vida de família, que, numa palavra, não se sinta suficientemente forte para resistir às tentações da carne, aos desfalecimentos da humanidade. Não cogite do casamento esse, porque arrastará na sua queda a companheira a quem se haja unido e os filhos que lhe tenham nascido. Dos sofrimentos e mesmo das faltas que aquela e estes viessem a cometer
em virtude dos exemplos recebidos, terá ele que dar conta. Está visto que aqui nos referimos tanto à mulher como ao homem. Faça-se eunuco, renunciando aos seus desejos, aquele que se achar em tais condições. Só se fizeram eunucos por causa do reino dos céus os que, não se sentindo com forças para cumprir os deveres que lhes impõe o casamento, a família, renunciaram e renunciam a uma e outro, preferindo combater seus desejos a arrastar outras criaturas à devassidão. Eis porque nem o homem nem a mulher devem realizar tão sério ato, senão quando se reconheçam com forças para levá-lo a bom termo, seja estéril ou fecundo o casamento. Aquele que, estéril num ponto, é fecundo noutro, vem a falir nas suas provas, propagando o espírito de libertinagem e pregando a revolta contra as provações. Grande é a responsabilidade dos que atraem a si espíritos culpados para os erguer e encaminhar, para os fazer progredir. Mas também grande é a ventura dos que bem compreenderam o seu encargo no casamento e na família. A estes, tendo reconduzido ao aprisco ovelhas desgarradas, o pastor considera bons servidores. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.